Seguindo a leitura da última quinta-feira, hoje nós iremos ler na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3. Aliás, seguindo uma leitura de uma mensagem também dominical, a sequência de estudos. Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Podeis assentar. Meus amados irmãos, é de se observar que o capítulo 3 da primeira epístola de Pedro começa no versículo 1 com a expressão semelhantemente. Se ele fala semelhantemente, ele está fazendo uma comparação com algo anteriormente dito. E o versículo antecedente, o 25 do capítulo 2, diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. E então diz ele: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. A comparação, irmãos, ela mostra a profundeza da obrigação espiritual da mulher de sujeitar-se ao marido. Porque é uma sujeição no Senhor, ou como diz Paulo noutras ocasiões, é como uma sujeição ao Senhor, semelhante àquela que é devida ao Senhor. Não porque o homem, o esposo, a Deus se compare, mas porque a submissão da mulher ao homem é parte da submissão dela a Deus, na medida em que Deus lhe prescreve que seja ao marido sujeita. Assim como nós nos sujeitamos como crentes, homens e mulheres, a Jesus Cristo, a Deus, como pastor e bispo de nossas almas, assim as mulheres devem estar sujeitas a seu marido. Obviamente que não o farão se ele, o marido, lhes prescrever a prática do pecado, porque se a submissão é semelhante àquela que se deve ao Senhor, obviamente que o Senhor jamais nos estabeleceria o pecado. Portanto, essa sujeição é nos assuntos de neutralidade moral ou naqueles em que o marido não exige o que é errado. Mas aqui, irmãos, há uma exigência forte de sujeição. Na verdade, a mulher que ao marido não se sujeita enquanto esposa, ela não rebela-se contra o marido, ela rebela-se contra Deus. Numa ocasião está dito na Bíblia que as mulheres sejam submissas a seus maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada.
o assunto envolve espiritualidade. Quando a Escritura fala do modo como o homem deve tratar a mulher, diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando fala da sujeição da mulher ao homem, noutra ocasião, diz para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui diz para que o marido seja ganho. Caso não obedeça, não seja obediente à palavra. Portanto, nós não estamos tratando apenas de uma situação simplória de relacionamento conjugal. Nós estamos tratando de uma realidade espiritual. Nós estamos em campo divino. Nós estamos em terreno onde existe o sagrado e o profano, o santo e o pecaminoso. Nós estamos dentro de uma área para a qual Deus olha com um olhar distintivo, onde Ele diz: isso me é agradável, isso me é abominável. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui a Bíblia está dando à mulher um caminho de evangelização do marido. Obviamente que não lhe basta a sujeição. O verso seguinte falará da vida casta da mulher em temor, para a qual o marido deve atentar. Ela deve sujeitar-se, ser casta, mostrar temor a Deus, e no conjunto de todas estas coisas, pela sua vida, pela sua retidão, pelo seu testemunho, ela terá condições de chamar a atenção de seu esposo para o Evangelho, para os valores que o Evangelho apregoa, cativando sua admiração. Ela o fará olhar para além de si, para Deus, para a sua palavra, para a eternidade, para a vida espiritual. Aqui diz: mulheres, sede sujeitas ao vosso marido, para que, se algum deles não for obediente à palavra, possa vir, pelo procedimento da mulher, a ser ganho. A ser ganho. Meus amados irmãos, a mulher deve falar de Jesus ao marido, mas muito mais importante do que as suas palavras é a sua vida. Afinal de contas, ela convive com o marido. Muitas pessoas que evangelizam um homem podem ser objeto de sua desconfiança, na medida em que este homem não convive com estas pessoas. Se alguém do trabalho evangeliza o outro, por mais que a pessoa no trabalho evidencie um testemunho íntegro, a pessoa pode especular como seria a vida daquela pessoa no seu lar, em casa, com seus filhos, com a sua mulher. Quando alguém aborda a outro na rua, obviamente que a palavra de Deus é eficaz, mas aquele que ouve de alguém estranho que o evangeliza, pode cogitar: ele está me falando coisas bonitas, mas como seria sua vida à distância de mim? Como seria sua vida na proximidade íntima com outros? Meus amados irmãos, o evangelho se torna irrefutável quando pessoas com quem convivemos diariamente e que abraçaram o evangelho nos dão um bom testemunho. Portanto, a mulher, pela proximidade que tem com o marido, ela pode influenciá-lo sem palavra. Se sua vida for íntegra, as palavras são dispensáveis, porque ele está convivendo com o Evangelho ao conviver com ela. Está convivendo com a Bíblia real. Está convivendo com a Bíblia ambulante, porque nós devemos ser cartas escritas, lidas, vivas, enxergadas por todos os homens. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Deve haver essa retidão, esta santidade, essa castidade, esse temor a Deus, esta sujeição da mulher, para que ela possa, com seu testemunho, ser capaz de influenciar,
de ganhar sem palavras. Há mulheres, irmãos, que às vezes querem ganhar seus esposos não crentes para Jesus. Falam muito, citam muito a Bíblia, disputam argumentativamente com a Bíblia até quando não é conveniente fazê-lo, mas não estão prontas a dar um exemplo vívido de santidade, não espelham a glória de Deus, de modo que o marido possa contemplar no que respeita ao procedimento em casa. É preciso que o marido considere da mulher a vida casta, sem temor. É preciso que ela seja capaz de ganhá-lo sem palavra. Mas vejam bem, o texto não fala nem de ganhá-lo para Cristo, para a salvação. O texto é genérico. Se não obedecerem à palavra, sejam ganhos. Não fala se não forem crentes. Fala se não obedecerem à palavra. De modo que isso daqui seja um caminho até para a mulher que, casada com um crente, possa ajudá-lo a obedecer a palavra num ponto em que ele desobedece. A mulher vai alertar, ativar a consciência do esposo crente pelo seu proceder. Irmãos, quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz chega, o que estava oculto se revela. Um crente em Jesus com uma vida santa, ele incomoda aqueles que estão em pecado, porque ele ativa a consciência das pessoas com quem convive. A presença deles é um incômodo para o desobediente, para o incrédulo, porque quando chega um crente com retidão, ele leva a pessoa a fazer perguntas sobre sua vida que ela não faria, lhe perturba a consciência. Assim, uma mulher íntegra, uma mulher santa, ainda que não abra a boca para dizer palavras, poderá fazer com que um marido crente em desobediência se sinta constrangido, sinta sua consciência ativada, de modo que perceba a gravidade de seu pecado ou de qualquer ato seu de desobediência, a fim de que se arrependa. O que nós vemos é às vezes casais esfriando conjuntamente. Quando o marido esfria, a mulher esfria na fé. Quando a mulher esfria, o marido a acompanha no declínio. Ou então, quando um peca, o outro se sente desculpado para pecar. Ah, você fez isso? Então eu vou fazer isso. Pedro aqui está dizendo o seguinte: se o marido está em desobediência, a mulher mantém a vida casta. Mantém uma vida que incomode a consciência dele. Mantém uma vida que ilumine a casa, de modo que as trevas se sintam ameaçadas. E ele, considerando a vida casta da mulher, observando sua vida íntegra, será levado à obediência. Por que, irmãos? A Bíblia está dizendo isso para as mulheres, poderia dizer para o homem, não que o homem se sujeite à mulher, mas que o homem, vivendo uma vida exemplar, cative sua mulher para a obediência a Deus. Mas por que a Bíblia está falando especificamente da mulher aqui, a fim de levar o marido à obediência à palavra? Porque Pedro quer salientar, irmãos, que a mulher foi criada para ajudar o homem. A mulher foi criada para ajudá-lo. Haveria uma situação extremamente anormal em uma mulher estar mandando num homem dentro do lar. Mas não há nenhuma anormalidade em uma mulher com a sua espiritualidade a ajudar o homem a encontrar o caminho da obediência. Porque para isso ela foi criada, para ser uma ajudadora idônea. Não para ser uma pedra de tropeço, não para ser um embaraço no caminho. Ela foi criada para apoiar, ela foi criada para encorajar, foi criada para dizer: você vai conseguir, você vai vencer, Deus vai lhe abençoar, persevere em oração. A mulher no lar tem que ter essa posição. Tem que ter essa posição, irmãos. A mulher crente tem que assumir esse posto de ajudadora. Vou dizer-vos uma coisa.
A mulher foi criada para ser do homem uma ajudadora idônea. A missão primária da mulher casada é apoiar a missão do homem. É apoiar a missão do homem. Ela pode ter a dela no reino de Deus, desde que não incompatível com a do homem. A mulher não é para concorrer com o homem numa missão paralela, ainda que diga respeito ao reino de Deus, muito menos para atrapalhar o homem. A mulher é para ajudar o homem no seu caminho, é para ajudar. Essa é a razão de Deus ter criado a mulher para o homem, para que ela o pudesse apoiar, ajudar, confortar, fortalecer. Meus amados irmãos, o homem tem uma missão externa, para além do lar. E cabe à mulher no lar fortalecê-lo para essa missão que vai além do lar. Me refiro a ele como crente. Isso vale para a vida comum também. Muito embora mulheres possam trabalhar, a missão primária da mulher não é esta. Se o trabalho lhe impede de estar bem com o marido, se o trabalho lhe impede de assistir aos filhos, melhor que ela o deixe. Ela pode ter um trabalho externo, desde que isso não prejudique sua missão no lar. Mas o fato é, irmãos, que cabe ao homem sustentar a casa. Ainda que a mulher contribua, o homem deve lembrar-se de ser essa sua responsabilidade, de trabalhar, de sustentar o lar. E é responsabilidade da mulher receber o homem bem, apoiá-lo quando ele chegar em casa, restaurá-lo no seu cansaço. Mas pastor, eu também trabalho e chego cansado. Então deixa esse trabalho e vá cumprir a sua missão para com o seu marido. Meus amados irmãos, é assim que nos ensina a palavra de Deus. A mulher deve apoiar o homem, inclusive em sua vida espiritual. Repito eu, o homem não foi criado como algumas mulheres pensam, para viver ali para a mulher. Claro, o homem deve ser amoroso, deve ter a mulher como um vaso mais frágil, deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu-se por ele. Mas o homem, irmãos, tem uma missão externa. Na vida comum, o seu trabalho, suas responsabilidades que terminam voltando a favor de seus filhos e de sua esposa, mas também pode ter uma vocação no reino de Deus, uma missão a cumprir. E se a mulher quiser estar perto do homem, não fique em casa reclamando que ele venha, não. Vá com ele! Acompanhe-no, esteja ao lado dele. Tem mulheres, irmãos, que não entenderam o propósito sequer da criação, quanto mais da redenção. Elas disputam com a obra que Deus designou para o marido, como se ele tivesse que ficar numa escolha entre uma coisa e outra. A mulher que corra atrás do seu marido e o apoie, e o ajude. É o que Pedro está tentando dizer-nos aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Meus irmãos, que as mulheres crentes ajudem os seus maridos a obedecer quando eles não obedecem, não colocando-se na posição de comando e repreendendo-os de cima para baixo, porque não lhes convém fazer isso, mas vivendo uma vida santa que lhes incomode a consciência, que a mulher apoie o marido para obedecer, que não lhe seja uma pedra de tropeço, que não concorra com ele, mas que o ajude e o reforce para que ele cumpra o seu propósito na vida comum e no reino de Deus. O versículo diz o seguinte, versículo de número 3: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Ou seja, o que o marido deve observar na mulher não são essas parafernálias. O que o marido deve observar na mulher é o que está no verso 2, a vida casta em temor. Mulher, cative o seu marido com a vida exemplar e íntegra.
não tente atrair a atenção dele com a compostura das vestes, com o frisado dos cabelos, com as joias de ouro. Não seja isso o que faz o marido olhar para a mulher, mas que seja a vida casta, que a mulher não se valha dessas coisas. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa. Ambrósio de Milão, no século IV, disse isso. A mulher que muda sua estrutura facial, sua fisionomia espontânea, com joias, com pinturas, ela mesma está levando o seu marido a amar outra que não ela, porque de outra ela se disfarça. Ela está com isso incutindo nele o espírito adúltero. Ambrósio de Milão dizia: se o teu esposo nessas circunstâncias adulterar, ele peca, mas não reclama, porque de ti ele aprendeu o adultério, porque tu ensinaste ele a amar quem tu mesmo não eras. Portanto, irmãos, não deve ser com isso que a mulher atrai o marido. Por mais que a mulher tente utilizar estes recursos para criar uma beleza que não lhe é natural, eu digo-vos, chegará um tempo em que estas coisas não poderão manter qualquer tipo de beleza. O envelhecimento chegará. E se for esse o atrativo que a mulher tem para com o homem, ou se pelo menos uma parte do atrativo dela para com o homem depender disso, ele a estimará menos a partir do momento em que esses recursos não mais alterarem a realidade. Ele mesmo pode deixar de ser atraído quando estas coisas acabarem. Por isso que a mulher atrai ao marido com aquilo que ela pode preservar sempre. Que a mulher garanta a admiração de seu marido e a reverência dele pela sua vida casta, em temor, pela sua vida exemplar, não com um enfeite exterior, como diz aqui o apóstolo Pedro. Mas, meus irmãos, nós vivemos em dias mais perigosos do que o de Pedro. Na época de Pedro, a tentação era de mulheres quererem se enfeitar para cativar a atenção de seus maridos. Hoje em dia não é mais assim. As mulheres não estão querendo se enfeitar para cativar a atenção do marido, mas para satisfazer a sociedade. É uma situação diferente e muito mais perigosa. Antigamente, certas roupas, como mini-saias, certas formas de se pintar, era próprio das prostitutas. Mulheres mais velhas usavam como se fosse uma compensação, mas caso as mais novas usassem, particularmente as adolescentes, isso era visto com maus olhos pela própria sociedade. Hoje em dia, a moda estende o uso de pinturas até as crianças de pouca idade. A moda fez daquilo que era outrora a roupa da prostituta uma roupa da sociedade como um todo. Eu fico às vezes admirado quando vou a Iguatemi, próximo da minha casa, e eu vejo ali adolescentes seminuas. E eu penso cá comigo que quando eu era criança, aquilo ali era atribuído às prostitutas, aquelas vestes eram associadas às prostitutas que ficavam naquelas ruas do centro que lhe eram próprias. Mas agora essas vestes são generalizadas por força da moda. A situação, eu repito, é muito mais perigosa do que aquela que Pedro contemporizou. A época de Pedro não havia moda tal qual a hoje. O que existiam eram mulheres que tentavam garantir a atenção de seus maridos num período em que até a poligamia era permitida. Mas hoje em dia, irmãos, às vezes há maridos que não querem que as esposas usem maquiagem, usem brincos, e elas ainda assim querem usar, até estão dispostas a se divorciar do marido para que não abdiquem do uso dessas coisas.
porque não é para os maridos que elas usam, é para satisfazer a moda, é para satisfazer a sociedade, e isso é um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria, é um culto ao Deus da moda. Como disse Kierkegaard num dos seus livros, é um culto ao Deus da moda, irmãos. É um verdadeiro culto mesmo. A pessoa está disposta a mudar de igreja para não deixar seus atavios. Briga com o marido para usar os atavios, evidenciando assim que não é para ele que os usa. Até está disposta ao divórcio, mas ela não pode deixar de pintar o cabelo, não pode deixar de usar maquiagem, não pode deixar de usar brinco. Se a sociedade cria uma nova forma, ela satisfaz essa exigência, se dobra ao Deus da moda. Não é um recurso para atrair o sexo oposto, é um culto a um ídolo do nosso tempo. Se naquele tempo havia culto a outros ídolos, eu vos digo que hoje há um culto ao Deus da moda. Naquele tempo havia um culto ao Deus do fogo, ao Deus da guerra, ao Deus da água, de elementos da natureza. Mas hoje em dia a natureza entrou em desprestígio e a sociedade entrou em alta. E as pessoas não cultuam elementos da natureza, cultuam forças sociais. Durkheim chegou a dizer que o Deus das pessoas era na verdade a sociedade personificada e os padrões morais não mais do que as exigências da sociedade. Meus irmãos, isso não vale para o cristianismo legítimo, mas eu vos digo que essa é a religião de muitas pessoas. O que elas pensam ser a lei de Deus são os padrões sociais. E o que elas na mente criam como Deus, na verdade se confunde com a personificação da sociedade, é um culto idólatra. Mas eu quero dizer alguma coisa mais. Presta culto ao Deus da moda, não só aquela pessoa que utiliza essas ferramentas que mascaram uma beleza não natural. Também estão a cultuar o Deus da moda os que exteriormente deixaram de usar estas coisas, mas sentem isso como um fardo, como uma penitência. Eu quero dizer que se você está aqui e não usa essas coisas, mas isso lhe é um fardo, eu não sei nem o que é que eu lhe diga. Use. Peça para desligar-se da igreja e use e espere ouvir na palavra que um dia Deus alcance o seu coração e regenere a sua alma aí para tudo mudar. Porque, meus amados irmãos, se a pessoa sente isso como um fardo, então exteriormente ela pode ter mudado, mas no coração ainda cultua. E eu vou dizer uma coisa que talvez alguns julguem radical, mas eu vou dizer nessa noite. Se uma pessoa, irmãos, temporariamente é embaraçada por isto, eu não vou questionar, um crente que não vigia pode cair em qualquer pecado, caso não vigie, ser embaraçado temporariamente por qualquer pecado. Mas se este culto ao Deus da moda é uma situação permanente, eu não sei se a pessoa vai para o céu, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Pastor, você está dizendo que só quem não usa isso daí vai para o céu? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem cultua o Deus da moda não vai para o céu. Há pessoas que não estão usando nada disso e estão cultuando ao Deus da moda e irão para o inferno. E pastor, alguém que use e não cultue o Deus da moda, eu acho difícil de imaginar. Mas talvez até haja. Eu vou dar aqui um exemplo especulativo. Imagine uma pessoa que abomine usar, por exemplo, e que o pai e a mãe obriguem que ela use. É de menor idade, o pai obriga, a mãe obriga, ela é contra, não se sente bem, mas é obrigada. E aí ela fica num dilema por falta de conhecimento bíblico. Eu devo obedecer aos meus pais e usar, ou eu devo deixar de usar porque a Bíblia condena? E talvez por falta de entendimento de que nos casos em que
essas situações se conflitam, Deus deve ser obedecido antes que aos homens, a pessoa pense que deve obedecer aos pais. Ela não quer usar, mas está obedecendo porque os pais estão mandando, e ela julga no seu simplório conhecimento bíblico que deveria honrar pai e mãe obedecendo. Esse seria um caso em que uma pessoa estaria usando e por ignorância bíblica o fazendo, mas não cultuaria o Deus da moda. E pode uma pessoa deixar de usá-los, mas se sentir como se estivesse numa prisão, está cultuando o Deus da moda. Também eu não vou dizer aqui que uma pessoa não possa temporariamente cair neste embaraço, mas o que eu estou dizendo é que se for uma situação permanente, eu questiono, irmãos. Porque o que é nascido de Deus não peca habitualmente. Não peca habitualmente, tem que haver uma libertação. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança, tem que haver libertação. Tem que haver libertação. Porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. O texto é claro, o enfeite delas não seja o exterior. Aí alguns exemplos são dados, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes. Naquela época, irmãos, não havia técnicas de estirar o cabelo. Havia técnicas de frisar. E mulheres estavam frisando os cabelos. Se fosse hoje, em que no momento agora, daqui a pouco muda de novo, as pessoas estão querendo estirar os cabelos, Pedro ia reprovar do mesmo jeito. Por isso que Paulo diz em Gálatas, ele exemplifica alguns pecados e fala, e coisas semelhantes a estas, contra as quais já vos adverti que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo termina sua lista de pecados com coisas semelhantes àquelas que ele mencionou, porque o homem é inventor de males, como diz lá na carta aos Romanos. Pecados não existentes, o homem inventa. Naquela época não havia cigarro, hoje há. Não é porque a Bíblia não fala em cigarro que fumar está certo, viola o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala coisas semelhantes a estas. Por isso que Paulo fala, o homem é inventor de males. Naquele tempo frisavam, agora estiram, mas é tudo a mesma coisa. Pedro aqui não está dando uma lista exaustiva de todas as formas de vaidade. Ele está exemplificando, o adorno não seja exterior, essa é a regra geral. Como, por exemplo, o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro. Obviamente que se fosse de um metal que não aqui está mencionado, estaria errado também. Ele está dando alguns exemplos. Se o frisado de cabelos está errado, também está errado estirá-los forçadamente. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Não está errado a gente, ao vestir uma roupa, examinar se as cores estão combinando. Afinal de contas, roupas esdrúxulas chamam a atenção das pessoas para nós, tanto quanto o desejo de se enfeitar. E nós não queremos atenção para nós queremos atenção para Deus. Ter a preocupação de olhar se a roupa está no lugar, se a bainha não rompeu, não tem nada demais. Usar-se uma roupa se assenta bem no nosso corpo, não para a sensualidade, mas apenas para a conformidade, não tem nada demais. Mas uma pessoa passar meia hora diante de um espelho, trocando uma roupa pela outra, é um culto a um ídolo. Ela está diante do espelho da vaidade, está diante de um ídolo, está demorando-se ali até satisfazê-lo. Meus irmãos, nós queremos satisfazer, não é o espelho, é a Deus. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. É fácil ver alguém que não usa batom, brinco e ainda cultua ao ídolo da moda, da vaidade.
mesmo não usando essas coisas, não sai de frente do espelho. Não pinta as unhas de cor, mas pinta de base, porque ninguém percebe. Se veste bem na igreja, mas quando está numa praia aí, sem ninguém, bota um maiô. O crente em Jesus, irmãos, é autêntico. O crente em Jesus não é incoerente nem hipócrita. Ele tem um princípio que governa a sua vida e ele anda nele em tudo, porque ele sabe que Deus estará olhando para ele onde quer que ele esteja. Aleluia. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto do coração, diz o texto, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sabe qual é o adorno, irmã, que você deve procurar ter? É um espírito manso e quieto. Por quê? Porque isso é precioso à sociedade? Não. Porque isso é precioso ao olhar concupiscente de um marido incrédulo e carnal? Não. Porque isso é precioso diante de Deus. Tente agradar a Deus e Ele vai lhe abençoar para conquistar o seu marido. Não tente conquistar o seu marido com recursos do mundo, não. Tente agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Te submete a Deus e Ele vai dar aquilo de que tua alma precisa. Obedece a Deus e Ele vai dar resolução para problemas no teu casamento. Meus irmãos, este é o adorno da mulher fiel. Não é o exterior, no frisado de cabelo, no uso de joias, na compostura das vestes. É o interior, no espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Note que Pedro está falando às mulheres. Meus irmãos, há virtudes que na Bíblia são mais exigidas dos homens e outras que são mais exigidas das mulheres. Porque geralmente há aquelas que os homens têm mais dificuldade de ter e aquelas que as mulheres têm mais dificuldade de ter. O homem, por exemplo, é sempre fugitivo. É covarde. Na hora que o pecado lhe acontece, a sua tendência é de fugir, é de não assumir a responsabilidade. Adão se escondeu por trás das árvores. Pedro jogou o seu apostolado fora quando negou Jesus 3 vezes e foi pescar, e Jesus chegou lá e disse: não, você vai assumir a responsabilidade, você vai se arrepender e vai voltar a ser apóstolo. Deus disse a Adão: onde é que tu estás? Na hora que o homem fracassa, principalmente como líder do lar, ele quer jogar tudo para cima e fugir. Por isso a Bíblia exige do homem coragem. Mas a virtude da mulher é a quietude, irmãos. A mulher tem períodos no seu corpo que lhe alteram o estado nervoso. Ela passa por períodos que a Bíblia chama de incômodo das mulheres, em que há uma forte tendência por mutações no corpo de ela ficar impaciente, grosseira, inquieta. Mas, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: o corpo não deve dominar a nossa alma. Nossa alma é que deve dominar o nosso corpo, é que deve subjugar, é que deve vencer. A mulher virtuosa pode estar no período que for, ela subjuga o seu corpo, mantém a quietude, mantém a mansidão. Finney disse uma vez: não há virtude em um homem ser manso quando o dia lhe foi favorável, mas virtuoso lhe será ser manso quando no dia tudo foi para contradizê-lo. Naquele momento em que ele está diante da tentação para se aborrecer e manter a sua estabilidade, é aí que mora a virtude. Virtude vem do latim vis, que significa força. Você tem força, crente. Diga ao fraco: eu sou forte. Quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Vos escrevi, jovens, porque sois fortes e vencestes o maligno.
Não se desculpe pelo período de tempo em que você está, irmã. Não se desculpe pelas alterações no mundo físico que lhe acontecem. É sua responsabilidade diante de Deus se adornar com o espírito manso e quieto. A virtude suprema da mulher é a quietude e a discrição. O pior que possa haver numa mulher é o resmungo, é a murmuração, é a fofoca, irmãos. Tem mulher que não tem espírito manso e quieto, não. É uma inquietude grande, é um falatório incontido. Fica falando de um, falando do outro, falando que não convém. A boca, se não tiver lacrada, sai tudo que não presta. A mulher pia é a mulher discreta. É a mulher que comanda a boca e os lábios. É a mulher que vigia o que fala. É a mulher que não se deixa levar pelos impulsos, pelos acontecimentos do dia. Ela mantém a quietude. E eu vou dizer uma coisa, é isto que cativa o homem. Uma mulher pode se adornar, pode criar a beleza que for, mas eu vos digo, se o homem se atrair por ela hoje e ela for mulher rixosa, ao longo do tempo ela pode ser a mulher mais bonita do mundo, mas como diz lá em Provérbios, o homem vai preferir morar debaixo de uma ponte do que com essa mulher em casa. Mas se a mulher for quieta, for de um espírito tranquilo, o homem chega abatido, chega cansado, chega tumultuado, a mulher lhe passa quietude, então ele vai ter prazer de estar com essa mulher. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmã, se você transmitir quietude e segurança ao seu marido, você não vai precisar mais reclamar da ausência dele não, porque ele fará questão de estar perto de você. Aleluia. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Não queriam fazer as coisas acontecer na marra, não queriam resolver no braço da força, na discussão, não. Esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. E como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, eis a quietude da mulher. Ela não deve se perturbar com más notícias, como diz lá em Provérbios sobre a mulher virtuosa. Ela está preparada para o dia mau, ela está preparada para o frio e para o calor. Ela não se abate com o tumulto. É assim a mulher fiel, ela não teme nenhum espanto, ela está lá para apoiar o marido. Se a situação for difícil, ela não vai dizer: ah, meu esposo, que coisa complicada, não dá certo não. O esposo pode achar que não pode, ela vai dizer: pode. O general Bott fundou o Exército da Salvação com a sua esposa Catarina. E meus amados irmãos, um dia a igreja que ele pertencia o chamou, porque ele evangelizava as favelas, os prostíbulos, ganhou pessoas para Jesus que viviam na sarjeta, os alcoólatras, as prostitutas, os beberrões, e ele levava essas pessoas para as igrejas para ouvir a palavra. Mas a igreja a que ele pertencia ficou incomodada. Os mais ricos achavam ruim aqueles homens maltrapilhos dentro da igreja, aquelas mulheres seminuas que iam para ouvir, depois que criam mudavam de vida, mas quando ele as trazia, eram assim, e aqueles homens achavam ruim aquelas pessoas, muito embora muitas estivessem se convertendo, mudando de vida, o bêbado ficando sóbrio, a prostituta ficando pura, eles não gostavam daquilo ali, eles ficaram aborrecidos, e houve uma reunião, os líderes da igreja chamaram o general Bott e disseram: pare com isso, acabe com esse ministério, encerre tudo. E a esposa dele disse ao marido: diga não, diga a eles não, diga a eles não. Meus irmãos, o marido encontrou apoio na mulher, olhou para aquela multidão e disse: não, eu não vou parar. E muitas almas foram salvas. E um grande movimento aconteceu na Inglaterra. Irmã, não tema nenhum espanto, seja a força do seu marido, seja o apoio dele.
Espere em Deus. Seja sujeito ao marido. E não tema nenhum espanto. Mas agora vem para os homens. Aleluia. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. A primeira coisa que o marido tem que coabitar com a mulher. O marido tem que estar em casa, irmãos. Há pessoas que por qualquer briga vão embora de casa. Talvez numa circunstância extrema, como uma forma de repreensão seja até necessário, mas isso no uso da razão. Se for um impulso, não, coabitai. Fiquem. Paulo diz, o marido não deixa a esposa descrente. A esposa crente não deixa o marido descrente. Coabitai, e coabitai com entendimento. Ou seja, lembre-se o marido de que a esposa é como ele, um ser humano dotado de mente e razão. Ele não lhe deve apenas dar ordens, ele deve justificá-las. Ele deve compartilhar os seus motivos. Embora ele tenha a decisão final, ele deve ouvi-la. E deve rever suas posições, se a opinião dela for melhor. Coabitai com o entendimento, com o diálogo, com o consenso, com a racionalidade. A autoridade do marido, irmãos, não é decidida no braço. Ela é apoiada pela sabedoria. Sabedoria envolve também humildade. Sabedoria envolve também a capacidade de rever opiniões indevidamente formuladas ou precipitadamente estabelecidas. Coabitai com entendimento. Diz aqui, dando honra à mulher como vaso mais frágil. A mulher é muito mais sensível do que o homem. Emocionalmente, exatamente pelas alterações que lhe ocorrem, muito mais instável. Seu humor se altera. Essa fragilidade deve ser compreendida pelo homem. De maneira que o homem possa dar honra à mulher como vaso mais frágil, protegê-la, ampará-la. O papel do marido, irmãos, envolve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu-se por ela, um amor sacrificial. Se a esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, para honrar. Eis a razão do amor sacrificial de Cristo pela igreja. Ele amou-a, se entregou por ela para santificar, para apresentá-la sem mácula, sem ruga, para apresentá-la numa posição honrada e digna diante dele. É papel do homem dar honra à mulher, elogiá-la pelos seus bons feitos, reconhecer o seu trabalho, estimulá-la nos seus afazeres, agradecer pelo seu apoio e ter sensibilidade para com as suas emoções. Essa responsabilidade do homem, como veremos, irmãos, tem implicações espirituais. Homens grosseiros não são atendidos pelo céu. Homens que querem o bom comportamento das esposas, mas não estão prontos a reconhecer o que de bom elas têm feito, não serão ouvidos em suas orações. Não terão o apoio do céu. A Bíblia o diz. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil ou fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. O fato de a mulher estar sujeita ao marido não significa ser ela inferior. Ela é co-herdeira com o homem. Tanto herdeira quanto o homem o é. O homem deve reconhecê-la como igual. Sua liderança é porque, num número par, se não se estabelecesse um líder, na desavença haveria separação.
E como o homem foi criado primeiro e a mulher para ele ser ajudadora, a liderança cabe ao homem. Mas isso não significa que o homem seja mais inteligente, mais sensato do que a mulher. Por isso deve coabitar com ela com entendimento. Por isso deve tê-la como coerdeira da vida, igualmente com ele. Deve tratá-la como vaso mais frágil, deve lhe dar a honra devida. E o texto diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meus amados irmãos, nós não podemos separar a vida do lar da vida espiritual. Você pode gritar aqui até a garganta rasgar. Você pode chorar até os olhos secarem. Você pode pregar lá fora o quanto quiser. Você pode orar até os joelhos descascarem. Mas se sua vida em casa for um destroço, você não pode garantir o que o outro deve ser, mas você pode garantir o que você deve ser. O que o outro fizer não vai lhe impedir as orações, não. Mas o que você fizer de errado vai. Nós não podemos, irmãos, de nós mesmos fazer qualquer pessoa, outra, melhorar. Mas nos cabe cumprir o nosso papel. Se você não cumprir, suas orações não serão atendidas. E se você os cumprir, não apenas sua oração será atendida, mas o outro, se não obedecer a Deus, vai ter grande probabilidade de obedecer pela sua vida, pelo seu testemunho. A mulher crente santifica o marido descrente. O marido crente santifica a mulher descrente, diz o apóstolo Paulo. Se você obedecer a Deus, suas orações pelo outro serão favoráveis. Não adianta você orar para o outro mudar, se você já não mudou primeiro. Não adianta você rogar a Deus, Senhor, muda o outro, aí a partir de então eu vou ser o que devo ser. Não. Seja o que você deve ser, para que suas orações sejam atendidas. Se o lar empancar, toda a vida empanca. Se no lar você se acertar, isso terá repercussão benéfica em toda a sua vida espiritual. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar o irmão Cleito, o irmão Fabiano, para virem aqui à frente nesse instante. Em meu lar, irmão Fabiano, vamos começar logo. Meu viver, Pai, te exaltará, te honrará. Meu viver, Pai, hoje te honrará. Em meu lar, Pai, em meu lar, Pai, te exaltarei, te honrarei. Em meu lar, Pai, hoje te honrarei. Tua igreja, tua igreja te exaltará, te
teu Espírito faça uma obra nesta noite. Uma obra que alcance não só vidas individuais, que alcance lares, ó Pai. Que mude vidas, que mude famílias. Eu suplico-te, meu Deus, em nome do Senhor Jesus e para a sua eterna glória. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu estou errando no meu lar, eu estou errando na minha casa, mas eu quero me ajeitar diante de Deus, eu quero pedir perdão, eu quero depois olhar para a minha esposa e pedir perdão a ela, ou a esposa diga, eu quero pedir perdão a Deus, e depois eu quero pedir perdão ao meu marido também, ou mesmo um ao outro, de logo, e depois venha derramar sua alma diante de Deus, que é quem pode lhe dar graça para não errar mais no seu caminho. Se Deus está falando com você, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar nesta noite pela tua vida. Se Deus está falando com você, venha suplicar a ajuda e o favor de Deus para a tua vida nessa noite. Oremos a Deus. Se houver alguém aqui que não é crente ainda, eu não sei se há, mas se houver, e você diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite, levante a sua mão no lugar que você se encontrar, e alguém te acompanhará até aqui para você receber a oração. Se houver alguém, não perca essa oportunidade. Você que não é crente e quer nessa noite aceitar a Cristo como Salvador pessoal, levante a sua mão. Oremos a Deus. Pai bondoso e Deus amado, nós te louvamos pela obra que o Senhor tem realizado em nosso meio, pela tua palavra autêntica, Pai, verdadeira, poderosa. Opera por ela nestas vidas, que vem humildemente confessar, Senhor, ó Deus, suas faltas e omissões, que vem, Senhor, buscar em Ti refúgio e fortaleza, o socorro da graça. Para isso, meu Deus, eles se aproximam do Teu trono de glória, Pai. Socorre-os nesse momento, ajuda-os, vence por eles e através deles. Nós te pedimos, nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Podem voltar aos vossos lugares. Podem sentar. Os que têm avisos, com a oportunidade.